A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Luiz, da Igreja Território de Cristo, Ministério Viver em Santidade, com o tema hoje: batom, o lado oculto e seu significado. É pecado? Uma pergunta. Confira aqui. Então, meus amados, antes de iniciar esse estudo, eu quero fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço neste momento que toda amarra, toda atadura no mundo espiritual venha a ser desfeita. Peço a tua proteção sobre a minha vida, dos meus familiares e de quem está ouvindo esta oração. Que os teus anjos estejam acampados, Senhor, aqui conosco, aí com este ouvinte. Que o Senhor venha trazer uma grande libertação, Senhor. E quando eu estiver ministrando e também, meu Deus, mostrando essa história, que o Senhor atue com grande poder e glória, e sinais e maravilhas. As pessoas vão sentir, se arrepiar, outras vão sentir outros sintomas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, antes de falar sobre batom, quero explicar algo que o Senhor Jesus explicou à sua igreja. Meus amados irmãos, quando determinada palavra não está escrita na Bíblia, o que é que eu devo fazer? Eu uso um princípio que Jesus ensinou, que se encontra no livro de Mateus, que ele diz assim: quer conhecer a árvore, você vai conhecer pelo fruto que ela produz, tá? Então Jesus falou: que fruto esta árvore produz? É bem, é mal e bem? Então eu quero deixar na introdução esse versículo aqui que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 15. Vamos ver o que está escrito: e não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade, ou seja, não vos prendais, ou seja, não fique amarrado. Para quem não sabe, jugo era um pedaço de madeira que se colocava na cabeça de um boi e do outro. Então, para onde o outro ia, era obrigado o outro ir. Ele estava preso um ao outro. Então, que jugo é esse que Paulo está querendo dizer aqui, meus amados? O jugo do pecado com os infiéis, das pessoas que estão no mundo, das pessoas que não estão, que são infiéis a Deus, com os crentes também infiéis, tá? Aí ele continua: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão entre luz e trevas. Para quem não sabe, comunhão significa ter algo em comum. Você não pode ter algo em comum com as coisas do mundo, já começa por aí. Não pode ter nada comum com as coisas do mundo. Aí no versículo 15 de 2 Coríntios 6, ele diz assim, no versículo 15: e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Não tem concórdia entre Cristo e o diabo, tá? E também não tem concórdia entre o fiel e o infiel, entre o crente e a pessoa que não é crente, ou o crente infiel também, tá? Então, quero deixar, como eu falei. Então, como é que eu sei se o batom é pecado? Tem a palavra batom na Bíblia? Não tem. Tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia? Não tem. Tem a palavra trindade na Bíblia? Não tem. Tem a palavra cigarro na Bíblia? Não tem. Tem a palavra cocaína, maconha, carnaval, maçonaria? Não tem. Então vamos ver. Por que eu defendo a trindade? Porque tanto o Pai como Jesus e o amado Espírito Santo é Deus. É um único Deus, tá? Composto de 3 pessoas, o Deus único. E por que eu defendo o livre-arbítrio, mesmo que não esteja escrita a palavra? Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus faz a pessoa escolher entre a vida e a morte. Ou seja, livre-arbítrio, para quem não sabe, é liberdade de escolha. Então a palavra, ela não está escrita, livre-arbítrio, mas aí nós sabemos o que é isso, o que quer dizer a mesma coisa, a trindade. E os três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os 3 são um. 1 João 5,7. Tá? E não deixe ninguém vos enganar dizendo que esse texto é adulterado, é mentira dessas pessoas, tá? E a palavra cigarro, batom, não tem na Bíblia, cocaína. E como é que eu sei que eu não posso? Pelos frutos que aquilo produz, tá? Então vamos ver que frutos produz o batom, tá? Então, qualquer prática que ela tenha um fruto mau, você já pode descartar. Qualquer prática que ela tenha um fruto bom e um fruto ruim, você descarta. Não pode haver comunhão entre luz e trevas, como eu estou provando aqui na Bíblia. Vamos ver lá
Vamos ver como um pouco de história, né? Vamos ver sobre a história do batom. Como é que era isso? Para quem não sabe também, depois dos apóstolos, os pais da igreja, Inácio, só você vê lá na patrística, que eles não aceitavam o uso de maquiagem, nenhum tipo de vaidade. Está na história. Tá? A igreja primitiva nunca aceitou tais coisas e nem aceita nos dias de hoje. Aqueles que querem seguir a palavra. Então vamos lá, vou mostrar agora um pouco de história sobre o batom. Você coloca aí no Google, tá? História do batom, origem. Vamos lá, aí nesse Bazar Brasil, você bota aí, da onde eu tirei essa matéria. Período medieval. Ao longo da Idade Média, 400 a 1400 a.C., preste atenção, o batom era controverso de um lado. Os grupos religiosos condenavam a maquiagem por desafiar Deus e a sua obra. Que obra é essa? A imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Do outro lado, a população tinha o uso como hábito, já que funcionava como um signo de distinção de classes sociais. Então aqui eu já estou provando nos fatos que a igreja, tá? A igreja primitiva não aceitava o uso nem de maquiagem, nem de nada disso. Estou aqui, isso é fato verídico, tá? E ninguém pode provar o contrário, é fato, é histórico. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Então mostrava a distinção, quem é crente e quem não é, né? Por exemplo, senhoras da alta sociedade que moravam na região da atual Itália, nos anos 1200, usavam uma coloração rosa-choque, enquanto os de classe inferiores eram vistos com tons de vermelho, que indicava posição inferior. Então estamos descobrindo o lado oculto do batom. Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora já em 1700, nessa época, o governo britânico aprovou uma lei que formalmente condenava o batom. Segundo os legisladores da época, as mulheres que eram culpadas de seduzir os homens para o matrimônio por meio de cosméticos que poderiam ser julgados por bruxaria. É fato, é história. Como a Inglaterra, alguns estados norte-americanos também protegiam os homens da malandragem, né? Do batom, ou seja, olha o que ele é, simboliza a malandragem também, né? Vamos lá. Então vamos lá, proteger o homem da malandragem, né? Do batom, permitindo um casamento ser anulado se a mulher tinha usado alguma cor nos lábios durante a relação do casal. Felizmente, as mulheres, na era pré-revolução francesa, ainda assim não deixavam de usar batons vermelhos, pois elas ajudavam a dar uma impressão de pele de porcelana, que era o padrão desejado do período. Estou falando aqui, ó, em 1700. Olha como a cultura vai evoluindo. Então estamos vendo aqui na história, né? Não só da igreja, mas alguns países ou muitos países não aceitavam o uso do batom, porque simbolizava também bruxaria e acabava com o casamento. Então vamos dar continuidade para um pouco mais de história. Vamos lá. Em 1800, a pintura labial saiu de moda no mundo ocidental durante a maior parte de 1800, graças à influência da rainha Vitória. No entanto, segundo alguns historiadores, a década de 1860 marca o início do renascimento do uso de cosméticos. Olha aí, em todo o mundo. Olha aí como é que o inimigo começa a operar. A marca parisiense, né, de Guerlain, teve seu primeiro batom bem sucedido comercialmente na década de 1880. Ele era feito a partir de toranja misturado com manteiga e cera. Como aplicar o batom ainda
Com aplicar o batom ainda era visto como algo que deveria ser feito em total sigilo. A atriz de teatro Sarah Bernhardt causou um enorme escândalo ao aplicar o produto em público no final do século XIX. Então, meus irmãos, está sendo um pouco difícil eu ler aqui porque as letras estão bem pequenas, tá? Então não reparem a pronúncia, que aqui, além de estar pequena, ela está meio apagada, tá? Então vamos lá dar início. Estamos acompanhando a evolução, ou seja, foi um escândalo para o mundo, mas aí já começou a entrar, entendeu? Por quem? Por uma atriz, tá? Então a gente já vê como é que ele começa a entrar. Olha aí, então início de 1900, aí começa. Na virada do século XX, a maquiagem já havia se tornado socialmente aceitável. Pronto. De acordo com Madeleine Marsh, autora do livro Compact and Cosmetic. Então, para quem não sabe, a palavra cosmético vem da palavra grega cosmo, né, que é mundo, significa mundo, e Deus condena as práticas do mundo e o espírito do mundo. Mas vamos lá. A primeira e mais famosa manifestação de batom vermelho foi quando os sufragistas tomaram as ruas de Nova York em 1912, usando o produto na boca, depois de séculos de autoridade masculina que restringia, até o mundo restringia, as mulheres de usarem batom por razões morais e religiosas. Tá vendo aí? Não era só a igreja primitiva, mas também o mundo. Aí ele segue: os lábios vermelhos se tornaram um verdadeiro símbolo de rebelião feminina. Aí está mais um significado do batom, lado oculto. Vocês vão entender este vídeo. Vamos lá, vamos dar continuidade à história. Em 1915, o inventor americano Maurice Levy apresentou o primeiro batom em um tubo de metal deslizante. Esse momento pode ser considerado o nascimento, olha aí, desse cosmético como conhecemos hoje, nesta forma, tá? Apesar do avanço, a receita ainda era bastante rudimentar e incluía insetos esmagados, cera de abelha, azeite de oliva, o que tornava o batom rançoso após várias horas de uso. Além disso, muitas fórmulas continham ingredientes potencialmente tóxicos. Nos Estados Unidos, o Congresso só começou a se preocupar com a segurança dos produtos cosméticos em 1938. Então estamos vendo aí que esse Maurice Levy foi o percussor, né, o inventor, né, desse objeto aí, né, de sensualidade, do qual era restringido. Então ele apenas melhorou, né, o formato, o design, e aí é onde temos esse batom. Vamos mais um pouquinho de história, vamos lá. Mais um fato interessante, olha só. No entanto, com o surgimento ao glamour do disco da era, os lábios cereja com gloss voltaram à moda. As subculturas do glamour e do punk, do rock, também aumentaram o uso de batom por homens, embora isso não fosse muita novidade, já que os egípcios, olha aí, os egípcios pintavam seus lábios milhares de anos antes de David Bowie. Ou seja, olha aí, meus amados, além, muitas pessoas pensam que o batom, né, é só de uso feminino, mas não, também é unissex. E o que é que Deus diz em sua palavra? Em Deuteronômio 22:5, né, ali que ele fala que homem não deve usar roupa de mulher, mulher não deve usar roupa de homem. Isso também não só serve para roupa, né? O homem não, a mulher não pode usar algo que é unissex também, né? Mas tá aí no outro vídeo que eu fiz aí sobre roupas, tá? Vamos lá. Então aqui tá provando aqui na história, tá? Que também homens usavam. E nos dias de hoje tem homem usando. É batom incolor, é batom com cor, entendeu? Pastores, líderes, né? Pregadores usando isso, pintando unha e etc. Como eu mostrei aí, né, nos fatos, que essas práticas eram condenadas pelo próprio mundo, né? Alguns países, outras culturas e a própria igreja. Então vamos lá para mais um pouquinho
descobrindo esse lado oculto do batom que não é falado em muitas igrejas, tá? Você não vai ver esse estudo em muitas igrejas. São poucos os lugares que vai ensinar, né? Que vai desmascarar o que está em oculto nas maquiagens, tá? Nessas vaidades. Vamos lá. Vamos para mais uma prova. O batom é da entidade Pombagira, para quem não sabe. Eu vou provar. Está aí, você escreve lá no Google, batom da entidade Pombagira. Olha o que está escrito lá, quando você procura isso no Google, tá? O batom da Pombagira também é indicado para apresentar a sua Pombagira nas entregas, trabalhos ou até mesmo dar para a própria Pombagira quando você estiver em terra. Pode dar em forma de agradecimento ou para fazer um pedido. Basta fazer com fé, sem fé nada é possível. Quer mais uma prova? Você vai colocar lá no Google assim também, ó. Aí você bota no Google assim também, batom da Pombagira, para que serve? Olha lá. O batom da Pombagira também é indicado para presentear a sua Pombagira nas entregas, trabalhos ou até mesmo dar para a própria Pombagira. Quando estiver em terra, pode dar em forma de agradecimento ou para fazer um pedido. Basta fazer com fé, sem fé nada é possível. Ou seja, eu escrevi de maneira diferente e apareceu a mesma coisa aqui. Vamos ver o batom lá que eles estão mostrando. Vou ampliar essa foto. Está aí, meus amados, minhas amadas irmãs. Não estou inventando nada. Isso é só a ponta do iceberg. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Batom da Pombagira vermelho. Loja Nova Zé. Artigos religiosos. Como devo usar o batom da Pombagira? Qual Pombagira usa batom vermelho? Qual a cor preferida da Pombagira? Estou mostrando tudo nos fatos para não dizer que eu estou inventando. E contra fatos não há argumentos. Está aí, ó. As pessoas também perguntam: qual é a cor do batom da Pombagira? Descrição: saiba mais informações. Batom da Pombagira, vermelho, para trabalhos e entidades, muito utilizada na Umbanda e no Candomblé. E aí? Isso é para quando vir alguém, irmãos, tentar defender as práticas mundanas, seja pastores ou irmã ou pastora, né? Que agora tem esse negócio aí também, né? Que não é bíblico. Eu fiz até um vídeo mostrando sobre isso, mas respeito essas mulheres. Vamos lá. Então o que acontece? Tá aí o próprio mundo dizendo. O próprio mundo dizendo que é do diabo. E depois vocês vão ouvir aqui os testemunhos, o próprio diabo dizendo que é dele. Agora vem crentes querer dizer que não é do diabo e do mundo aí. Aí tá tudo em provas e eu vou mais profundo ainda nesse estudo. Por isso que é o lado oculto do batom e seu significado. Vamos lá, vamos continuar que a coisa tá esquentando. Olha aí, ó. Simpatia do batom vermelho, Pombagira, dama da noite. Tá aí, meus amados. Tá aí, contra fatos no argumento. Tem mais. Olha aí, batom da Pombagira consagrado no Elo 7, né? 7 saias espiritual. Tá aí, ó, o batom aí. Então, tá tudo sendo provado. Batom vermelho na história. O uso da maquiagem vem desde a pré-história e naquela época servia para diferenciar uma tribo da outra. Além disso, era parte da identidade dos povos. O batom vermelho, que obviamente é muito diferente do que conhecemos hoje, era utilizado por homens e mulheres. Por meio de elementos da natureza, como escama de peixe, insetos e plantas esmagadas, esses povos obtinham um pigmento avermelhado. Com o passar dos séculos, em diversos momentos, o uso da maquiagem foi proibido e o batom vermelho, muitas vezes visto como uma transgressão, uma vulgaridade. Na história recente, foi na década de 50 que ele passou a ser considerado parte de uma maquiagem sensual. Todas as dávidas da época, como Mary Moore, usavam a cor nos lábios. De lá para cá, o uso vermelho ganhou outras conotações e começou a figurar em Max. Ou seja, vou dar continuidade a essa continuação dessa parte aqui histórica. Então, olha aí, outra coisa que as pessoas não sabiam, tá? Ele representa transgressão e vulgar, né? Vulgaridade, né? É uma maquiagem sensual. E tudo isso Deus condena. E uma da percussora foi essa Mary Moore, tá? Vamos dar continuidade aqui, que eu terminei aqui em conotações e começou a figurar em Max. Conotações começou a figurar em Max festivas e do dia a dia, ou seja, é uma maquiagem sensual. Mas vamos lá, tem mais um pouquinho de história. Mas outro fato, o poder de um batom vermelho. Tem o poder de transformar a MAC.
Com ele, a mulher pode sair do lugar comum e transmitir mais sensualidade, personalidade, ousadia ou feminilidade. Tudo vai depender do tom escolhido e do restante da maquiagem. Ou seja, mais uma coisa aqui que ele produz: sensualidade. O que a Bíblia diz? Que os imorais, os sensuais, não herdarão o reino de Deus. Mas tem mais um pouquinho aqui, que eu já vou entrar com coisas mais profundas. O que significa a boca vermelha? Sinônimo de lábios, a boca feminina. Quando está com batom vermelho, aponta para a sexualidade e fertilidade, uma vez que a sua forma é análoga ao órgão genital feminino. Acredita-se que quanto mais carnudo for o lábio feminino, mais estrógeno a mulher possui, ou seja, simboliza a vagina da mulher. Agora vocês vão entender o porquê que essas reportagens, isso aqui são pesquisas. Isso é para quando aquele pastor, ou irmão, ou pastora dizer que isso é usos e costumes, né? E são realmente do mundo, que eles estão aceitando na igreja, né? E impedindo que a sã doutrina seja pregada. Aí vocês amostram isso aqui é fato. Manda ele mostrar o contrário na história, tá? E nos fatos e na palavra. Então eu estou mostrando aqui nos fatos, na história e na palavra, para que ninguém seja enganado. Agora vocês vão entender por que a boca fica vermelha, o que ela significa. E o que significa o batom. Vamos ver o que significa a palavra batom. Guarda essa, irmão. Um dos significados do batom aí, simbologia. Significado de batom: cosmético para pintar os lábios. Vamos lá. Está aí no dicionário português online, no léxico, tá? Para que ninguém dizer que eu esteja inventando. Mais um outro site, olha lá. Significado do batom: composto pastoso, oleoso, em forma de bastão e em variadas cores. É usado como cosmético para dar cor aos lábios. Esse bastão que dá cor aos lábios. Pejorativo: pênis pequeno. Origem da palavra batom, do francês bâton, bastão. Tá? Então significa pênis pequeno. Lembrou lá que significava boca vermelha? Eu vou trazer a memória. Aqui, né? A boca vermelha significa o quê? O órgão genital feminino. E o batom, pênis pequeno. Olha aí, olha aí, olha aí. Contra fatos no argumento. Tem mais significado do batom. Vamos lá, significado de batom, dicionário português online, tá? Vamos lá? Veja o significado da palavra batom: pejorativo, pênis pequeno, com o preto a representar o mistério, o dourado a simbolizar o luxo. E aí mais embaixo tem batom em formato de pênis, louca, sensação, Shopee Brasil. Lá vocês vão encontrar lá o pênis, é o batom pênis, tá? Eu não vou colocar aí porque é muito vulgar, meus irmãos, tá? Mas tá aí. Vamos lá dar mais um significado em outro dicionário do batom. Tá entendendo agora porque o que simboliza? Ou seja, a mulher passando a boca no pênis e a boca dela simboliza a vagina. Olha só. Aí vocês vão entender por que tá dizendo que é da pombagira, que eu vou mostrar mais coisa. Mas vamos lá para mais o significado do batom. Em outro dicionário aí, né? Significado do batom, dicionário em português, vamos lá. Significado de batom: composto pastoso, a mesma coisa que eu falei, oleoso, em forma de bastão, em variadas cores, é usado como cosmético para dar cor aos lábios. Esse bastão que dá cor aos lábios. Pejorativo: pênis pequeno. Mais uma pesquisa, olha lá, batom no dicionário, pejorativo, pênis pequeno, etimologia da origem da palavra batom, do francês batom, definição de batom. Vamos lá, olha lá, outro significado de batom: batom de cachorro, dicionário informal. O que é batom de cachorro? É uma forma de falar do pênis dos cachorros. Isso acontece com algumas pessoas. Significado: pau pequeno. Tá aí o que significa o batom. Olha aí os lados ocultos do batom, né? Esse vídeo poderia ser chamado isso. Agora eu quero ver, né, esses líderes, né, essas mulheres, homens defender o erro. Tá aí o que significa. E agora vamos mostrar mais coisa. Mais uma pesquisa: significado de batom de cachorro é uma forma de falar do pênis dos cachorros. Isso acontece porque algumas pessoas acham o pênis desses animais semelhante aos batons. Tá aí, contra fatos no argumento.
Tem gente que não acredita no que a gente fala, só você coloca aí, ó, significado de batom no dicionário. Olha lá, dicionário brasileiro da língua portuguesa. Cosmético geralmente em forma de bastão, de pasta sólida e untosa de coloração diversa, usado para pintar os lábios. Segundo RG, coloque pejorativo pênis bem pequeno. Etimologia em francês, batom. Pênis pequeno significa o pênis. Você vê que quando a mulher está passando batom, realmente ela fica com cara de promíscua, né, de sensual, ela parece que está excitada, né? É por causa do batom vermelho, tá? Como eu li aí, mostrei aí que significa a boca na simbologia, no mundo espiritual, significa a vagina. Por isso que a pombagira diz que é dela. Então vamos ver agora alguns testemunhos próprios, né, as próprias espíritas dizendo que é da pombagira. Depois vamos ver o testemunho de uma ex-macumbeira também falando, e depois o próprio demônio dizendo que é dele. Então estou mostrando aqui de várias formas, tá? E contra fatos não há argumentos. Vamos ouvir agora. Esse vídeo aí tá na internet, só peguei alguma parte para vocês ouvirem o áudio, ó. Aí no seu altar de pombagira, um batom, né? E você pode entrar em contato com ela sempre que você precisar, usando esse batom, ou até mesmo ofertando uma nova maquiagem sempre que você puder. Então sombras, batons, blushes, pincéis, tudo que remete ao mundo feminino, esmaltes, pombagira gosta muito. E dessa irmã? Irmã Dora, você era alta magia, 19 anos, oferecida desde criança. Foi. Concorda? Concordo. Quem gosta de maquiagem é quem? É pombagira. Fala mais alto. Pombagira. Quem gosta de brinco? Pombagira. Quem gosta de batom? Pombagira. Salto alto? Pombagira. Saia curta? Pombagira. Decote com o peito aparecendo? Pombagira. Então uma crente que usa isso, ela é influenciada por quem? Pombagira. E ela vai pra onde se morrer? Ela vai pro inferno, direto pro inferno. Pode mexer no corpo? Não. Na macumbaria, deixa eu perguntar pra você, na macumbaria, a pombagira já falou que já entrou em várias igrejas. Falou. Olha aqui, 19 anos de centro, alta magia, essa mulher matava só olhando pras pessoas. É uma macumbeira falando, seus endemoniados. Não é doutrina de homem, coisa nenhuma, não manda pro seu pastor. Então a pombagira, ela gosta de rímel. Gosto. Ela gosta de ficar bonita. Gosto. Quando as missionárias das igrejas pregavam nas igrejas... Como que é uma? Como que é? As missionárias pregavam na igreja de batom e brinco. Eu não via as missionárias, eu via a pombagira falando na boca dela. Então quando a senhora ia pros cultos, via uma mulher pastora ou missionária toda pintada, a senhora não via a missionária, via a pombagira? Via a pombagira. Aí, ó, 19 anos de macumbaria aí, ó. Ria pra mim, ela me cumprimentava porque eu era amiga delas. Vocês estão vendo isso daí? Vocês estão vendo um negócio desse? Mas ninguém acredita. Os demônios estão entrando nas igrejas, ó. Muito quieto. É por isso que os demônios não gostam de pregar doutrina. É por isso que eu também gostava daquela igreja de repeté que dançava. Ah, reteté. Então esse reteté não é de Deus. Não, eu gostava que a Arlina rodava na dança. Olha aí. Ela, macumbeira, 19 anos, ela gostava. Então, meus irmãos, eu fiz um vídeo aí também sobre reteté, tá? A palavra reteté é um ritual em voodoo, tá? Quem quiser ver. Agora, tem as manifestações que é de Deus, então tenha muito cuidado. O problema desse reteté está na palavra, no significado e no ritmo, tá? Nos ritmos que é tocado, tá? Não na letra. Então, vou agora mostrar outro testemunho. Agora o próprio demônio, né, incorpora lá e fala que o batom é dele e essas maquiagens. Vamos lá. Da rua passando. Aí ela tirou os brincos e jogou fora.
usa é escravo. Então quem usa é meu escravo. Estão com um brinquinho nas orelhas. São minhas escravas. Lá do inferno. As orelhas devem cair no chão. Tão compridas que vão ser. Aquelas também que usam batonzinho. Não vão ter nem os seus lábios pra passar o meu batom. Tá vendo? Que lá no inferno não vai ter nem lábios as mulheres pra passar batom. Irmãos, vamos ganhar as almas, igreja! Vamos ganhar as almas, igreja! Vamos ganhar as almas, igreja! Isso não! Ganhar alma não! Vamos ganhar alma! Vamos ouvir mais um testemunho da irmã Fanny, tá? Ouça. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, dessa irmã em Cristo, quem vos fala, Fanny Luna. Eu gostaria de contar aos irmãos uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu estava dormindo em minha cama e pela madrugada eu tive um despertamento. Eu estava dormindo e eu vi quando o meu sentido, o meu espírito saía do meu corpo e ia em direção à minha sala. E no meio da minha sala tinha uma das minhas cadeiras e tinha um demônio sentado naquela cadeira e estava de perna cruzada. Estava com um top amarelo, uma mini saia amarela e um sapato alto, altíssimo. Eu não me recordo exatamente a altura, mas era uns 10 centímetros. Era um demônio muito alto e quando eu me aproximava, aquele demônio perguntava para mim: você sabe quem eu sou? E eu respondia: eu sei. Você é a Pombagira. E eu clamava: o sangue de Jesus tem poder. E aquele demônio, ele sumia, ele desaparecia em uma fumaça negra. Aquele demônio estava todo maquiado, os olhos pintados, a boca pintada. E eu acordava de repente. E quando eu despertei, todo o meu corpo doía. Eu sentia uma angústia, uma tristeza, uma aflição. Então, meus irmãos, como o testemunho é muito largo, né, dessa irmã, eu cortei. Então ela vai falar também ali do vestidos longos, né? Mas esses vestidos longos, tá? Se referir àqueles que vêm até os pés, é aqueles rodados, né, que a Pombagira usa, né, que ela viu na Pombagira. São esses vestidos longos que marcam as nádegas, as pernas, tá? Não são os vestidos longos, tá, que as irmãs da sã doutrina usam, tá? Que não marca, entendeu? É isso aí. Ou a saia depois do joelho, tá? Um palmo abaixo do joelho. Então, meus amados, como foi provado aí, desmascarado, né? Que o batom, ele simboliza o pênis pequeno, né, do homem, né? O pênis do cachorro. Eu não coloco umas fotos aqui para não escandalizar, tá? Mas se você ver lá no Google, lá, o pênis do cachorro é igual do batom, tá? O pênis do homem também. Então ele simboliza o pênis pequeno. Tanto é que colocaram, já fizeram lá, batom pênis, só é você ver lá no Google,
Então a coisa agora está escrachada, entendeu? Então existem muitos líderes que estão defendendo isso aí. E para quem não sabe, né, o batom, o formato dele é cilíndrico, roliço, simbolizando justamente, né, o órgão genital masculino. Por quê? Quando o homem se excita, a glande, né, que é a cabeça, ela sai para fora. Depois que o homem termina, né, depois que ele deixa de ficar excitado e o pênis volta ao estado de repouso, a cabeça entra. É justamente o que acontece com o batom. Você gira ele, né? Gira, a cabeça sobe. Gira de novo, a cabeça desce. Então aí está provado de todas as maneiras, nos fatos, tá? Na história, no dicionário, tá? O próprio Pombagira falando trabalhos aí, ó, que vamos ver, ó, usados para fazer feitiçaria. Simpatia do batom, funciona rápido, né? Amarração amorosa. Ali também tem lá a simpatia do batom vermelho, Pombagira, dama da noite, tá? Ali comprar batom da Pombagira, tudo. Ou seja, foi provado aí nos fatos, o próprio demônio falando que esse objeto de sensualidade, de vaidade, de rebeldia feminina, como foi provado aí nos fatos aí lá na história, que era proibido pela igreja. Como eu falei também, pela igreja primitiva, né? Os pais da igreja primitiva, né? Se você pegar a patrística, eles não usavam nada disso, maquiagem, né? Então, quem quiser saber mais sobre maquiagem, essas coisas aí, o meu canal tá repleto de provas, sem falar a quantidade de doença que causa o batom, tá? Tem um vídeo meu aí explicando, né, o poder também destrutivo das vaidades, né, devido à quantidade de substâncias químicas, né, que causa câncer, alergias, uma série de problemas causados pela pintura do batom, causa doença, né, e aquele que destrói o corpo não herdará o céu. A Bíblia vai dizer em Provérbios 11:17, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Quem prejudicar o corpo é cruel e não entra no céu, seja homem, seja mulher. E a Bíblia é bem clara. Então, se algum pastor, pastora, pregador, irmão, irmã, dizer que não é pecado, irmão, mostre esse vídeo, divulguem, tá? Se você não tem o entendimento, pesquise. Aí, ó, tudo mastigado. Vocês só tem que fazer, divulgar o vídeo. Meu canal não é monetizado, tá? Totalmente gratuito, no intuito de levar o verdadeiro evangelho, a sã doutrina. E hoje eles estão, né, aceitando os usos e costumes do mundo, tá? Porque isso aí é um uso e costume do mundo, tá? Eu fiz um vídeo aí também, doutrina e usos e costumes, provando dentro da Bíblia, nos fatos. Então são usos e costumes de vaidades mundano. E aí, se alguém vir querer defender, além dessas provas todas que vocês têm aí, faça a seguinte pergunta e peça para ele provar. Me prova aí se o batom ou qualquer maquiagem é uma obra da carne ou do espírito, hein? É uma obra do mundo ou do espírito? E aí, me diz aí, me prova na Bíblia. Então essa pessoa vai ficar encurralada, porque ela não vai ter como provar. Ela vai dar argumentos, vai dar salto mortal, pirueta e não vai conseguir provar. Mientras você vai provar nos fatos, na história, os próprios demônios dizendo, até a pessoa vai querer desmentir o demônio, porque o demônio, quando ele quer envergonhar, ele fala a verdade, tá? Você lembra aí quando o demônio envergonhou os filhos de Cefas, né? O demônio, quando encontra Jesus, ele também falou a verdade. Ele disse assim: tu és o filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentantes do tempo. Então o demônio, quando ele quer envergonhar, ele cagueta. E ele fala a verdade quando ele quer, para acusar. E também ele é obrigado a falar que essas coisas são dele, tá? Como tá aí, simboliza sensualidade, lascívia. Manda te provar o contrário nos fatos, né? Como eu mostrei aí, fato verídico, simboliza lascívia, luxúria, imoralidade. O que a Bíblia fala dos imorais, meus irmãos? Vamos entrar agora um pouco na palavra. 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras. Olha aí, não vai entrar no reino de Deus, nem os homossexuais, tá? Não vai entrar no reino de Deus. Os imorais, quer mais Bíblia? Mais Bíblia.
1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, o batom simboliza o pênis. Quando você passa na boca, você está pecando contra o próprio corpo, porque além de simbolizar o pênis pequeno, ele é um instrumento de vaidade, lascívia, luxúria. Também simboliza o pênis do cachorro e é da entidade pombagira. Vamos para a Bíblia, mais Bíblia. Olha aí, Judas 1,19. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que usa isso é sensual, e os sensuais não têm o Espírito Santo. E olha o que a Bíblia vai dizer mais um pouquinho. Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o perigo. Ou seja, o sensual ele não tem o Espírito Santo, como eu provei aí em Judas 1,19. Ou seja, se ele não tem o Espírito Santo, né, ele não é de Deus, como eu estou provando aqui. Olha a gravidade de tudo isso, tá? Por isso que vocês vão ver pessoas que usam maquiagem, essas coisas, né? Elas dizem, não, Deus não falou comigo. Ué, não tem o Espírito Santo, sensuais. As pessoas que usam sensualidade não têm o Espírito Santo. Os que causam divisão não têm o Espírito Santo. Por isso que diz, Deus não falou comigo sobre isso, não tem nada a ver. Tá aí a resposta, meus irmãos. Mas agora Deus está falando contigo. Aí através da palavra, nos fatos. Agora também a decisão é sua. Vamos mais para a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia falar mais um pouquinho. Salmos de número 24:4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, uma vaidade ou não é? Se alguém vir falar aí, me prova aqui que o batom não é uma vaidade, não é um objeto de vaidade e sensualidade. Você tem uma prova bíblica e nos fatos. Mais um versículo. Salmos 31, versículo 6. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. O batom é uma vaidade enganosa ou não é, irmão? O batom, a boca da pessoa é daquela cor ali, da cor daquele batom? Ou é uma adulteração no corpo? Veja o vídeo aí, adulteração no corpo, um pecado gravíssimo. A boca dela é azul, é roxa, é amarela, é lilás. Então, é uma vaidade, além de ser vaidade, é enganosa. Está mudando a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Então está aí, Tiago 3,12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, como eu falei, né? Então descobrimos porque o batom é pecado. Além dele pertencer a uma entidade, os frutos dele são de vaidade, de lascívia, de luxúria, de imoralidade. Simboliza o pênis, né? Tanto do homem como do cachorro. Mostrei no dicionário. É uma obra da carne. Então, meus amados, se vir alguém querer te enganar, você está aí com as provas. Como eu disse, para a glória de Deus, esse estudo você não vai encontrar em qualquer igreja. E até em igrejas de sã doutrina, eles só vão te falar que é pecado, mas não vai te explicar o porquê. São pouquíssimos que Deus tem revelado, e eu sou um felizado disso. Honra e glória seja dada para Deus. E para finalizar, não poderia faltar a palavra do Mestre, né? Do Senhor Jesus Cristo. Finalizando com chave de ouro, João 7,7. Olha o que está escrito, meus amados. O Senhor Jesus disse aos seus irmãos: o mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más, ou seja, pecaminosas. Contra fatos não há argumento. Tá? É assim que o Senhor faz, né? Nos faz fechar com chave de ouro. Responda a seguinte pergunta: o batom é uma obra da carne? É uma obra mundana? É uma obra de sensualidade e moral? Sim! Só em ser uma obra mundana já é reprovada pelas Escrituras. Por ser uma obra da carne, é reprovado pelas Escrituras. Por ser uma obra de sensualidade e moral, já é reprovado pelas Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:12, diz assim: olha que interessante, para o cristão não se adequar aos costumes do mundo,
ao padrão mundano. E para finalizar aqui também quero deixar essa palavra aqui, olha que coisa linda. Na Bíblia Almeida, revista e corrigida de 2009, o subtítulo aí, olha aí que coisa interessante. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, do mundo. E o batom é um costume que é do mundo. Então, minha gente, foi provado de tudo que é jeito. Esse ídolo ainda é um ídolo, né? Que está na bolsa das irmãs. E muitas não sabem, mas a partir de hoje você sabe. Você só fica enganada se quiser. Você só fica usando pênis pequenos se quiser na sua bolsa e passando na boca. Tá aí, meus amados. Minhas amadas, divulguem o vídeo. Eu passo horas para fazer um vídeo desse, para reunir provas, pesquisa. Pelo menos ajudem a divulgar. Vocês estarão evangelizando junto comigo. E o galardão que o Senhor nos dá. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Eu posto os vídeos aí. Meu vídeo tem poucas visualizações porque o YouTube ele já não deixa passar muitas coisas. A gente sabe contra quem a gente está lutando. Divulguem esses vídeos aos seus familiares, irmãos, pastores. Gostem ou não gostem, aqui é tudo com prova. O que eles vão ter é só argumentos, mas não vão ter provas. Aqui a gente prova pela misericórdia na palavra. Prova nos fatos de tudo que é maneira para a honra e glória do Senhor, não é honra e glória minha não. O que eu recebo é a alegria de Deus me mostrar e revelar. Então vou deixar meu telefone aí de contato, tá? Número DDI 21 982 32 29 92, Pastor José Luiz, tá? Da Igreja Território de Cristo. E-mail para contato joseberaca77@gmail.com. Esse número não tem zap. Deus abençoe em nome de Jesus e Deus seja louvado. Oh, glória!